Ele conquistou na cruz do Calvário, e no poder da ressurreição, nós tomamos posse de milagres, nós tomamos posse de sinais, maravilhas, na área financeira. Ó Deus, vai abrindo as janelas dos céus, vai derramando chuva de bênção sobre os teus filhos, coloca anjos trabalhando, Pai, a favor dos teus filhos, trazendo negócios, trazendo finanças, atraindo clientes, abençoando, prosperando os nossos celeiros, as nossas casas, o nosso trabalho. Pai, abençoa o fruto do nosso trabalho, também a vida sentimental, amorosa, Pai, os relacionamentos, vai sarando, vai curando, vai ligando o marido à mulher, ó Deus, o noivo com a noiva, os namorados, ó Deus, as pessoas que se amam e se gostam, e por alguma maneira, alguma situação, romperam, quebraram relacionamentos, ó Deus, une novamente, restaura, reconcilia. Nós somos ministros da reconciliação, e o Senhor nos chamou para a paz, para a harmonia, para a cura dos relacionamentos, para a cura da família. Ó Deus, vai abençoando os nossos filhos, vai operando nos nossos lares, sinais, prodígios e maravilhas, em o nome de Jesus. Aquele que está oprimido, aquele que está possuído, aquele que está de alguma maneira cheio de grilhões de Satanás, vai caindo fora. Ouçam demônios, pega todo o teu lixo, toda a tua sujeira, tudo aquilo que você tem feito na vida das pessoas, caia fora agora. Não é um pedido, é uma ordem, e não é por meu nome, é pelo nome de Jesus, é na autoridade que Jesus nos deu, como filhos de Deus, como corpo de Cristo. Vai caindo fora todo mal, sai no nome de Jesus, para nunca mais voltar, pelo poder de Deus e para a glória do Senhor Jesus. Senhor, desde já nós tomamos posse de milagres. Senhor, desde já nós tomamos posse da manifestação da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder neste lugar. Que os anjos estejam subindo e descendo, ó Deus, derramando as graças do Senhor sobre nós, sobre o povo de Deus, sobre aqueles que nos ouvem pela internet, pela rádio web. Ó Deus, vai abençoando, vai derramando ricas bênçãos. Desde já nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a Tua resposta é certa. Ó Deus, sê conosco no momento da palavra, fala com os Teus filhos, Pai, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, Pai, abençoa o Teu povo, e usa a vida do Teu servo, segundo a Tua graça e misericórdia. Eu me humilho diante do Senhor, eu me coloco debaixo das Tuas mãos, Senhor, fala conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Levanta as mãos para o céu e fala: eu recebo, pela fé, em Jesus de Nazaré, do meu milagre, da minha bênção, nas regiões celestiais, eu tomo posse, é minha herança, eu recebo, pela fé, em Cristo Jesus, o meu Senhor, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, querido, pode se assentar. Abra a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Nós vamos falar nessa noite sobre um tema bem interessante. Esses tempos eu estava fazendo devocional, estudando alguns materiais, e Deus trouxe essa palavra ao meu coração: supere os fracassos. Supere os fracassos. Talvez você esteja vivendo uma situação complicada na sua vida, um problema, uma dificuldade familiar, financeira, emocional, ou talvez você, pela graça de Deus, está tudo uma bênção, está vivendo a bonança, está na graça, no poder do Senhor. Querido, mesmo assim, na bênção ou na dificuldade, essa palavra é extremamente importante para o nosso coração, amém? Nós vamos entender que o fracasso faz parte da vida, e que o fracasso nada mais é do que a matéria-prima para o milagre de Deus, para que nós possamos nos levantar no Senhor através de uma atitude correta, uma atitude de fé, mesmo passando por dificuldades, crises, problemas, fracasso, dificuldade. Talvez você perdeu alguma batalha na sua vida, querido. Eu estou aqui nessa noite para dizer que se você estiver em Cristo, o final dessa guerra
você vai sair dela como mais do que vencedor. Amém? Se você tiver a atitude correta, o coração correto, a fé bíblica, e em Cristo, fala de um posicionamento com Deus, através de Jesus, eu tenho certeza, querido, que a bênção vai vir, o milagre vai chegar, a resposta de Deus vai te alcançar, e Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Com certeza aqui, se eu for perguntar, né, todos nós alguma vez já nos frustramos em algo da nossa vida, já fracassamos em algo, criamos uma expectativa, de repente aquela expectativa não se realizou, fizemos algo contando que ia acontecer aquilo, de repente não aconteceu, e aí no nosso coração veio esse medo, às vezes vem um sentimento perturbador, às vezes vem um sentimento de derrota, de fracasso. Irmão, não pare no fracasso, amém? Quando você sentir um 0 à esquerda, lembre-se que o número 1, Jesus de Nazaré, está do seu lado, amém? E 1 mais 0, o que dá? 10. Eu e você, 2 zeros à esquerda, 1 mais 0, 0 dá o quê? Aí nós somos 100, amém? Você é 10 para Deus. Porque não é você que se sente um 0 à esquerda que faz a diferença, querido. Quem faz a diferença na nossa vida é o número 1 que está do nosso lado. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, dos fracassos, né, das frustrações da vida, saiba que o número 1, Jesus de Nazaré, te faz alguém 10. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: você é 10 para Jesus. Você é 10 para Jesus. Glória a Deus. Eu aprendi isso num tremendo livro do Tommy Tenney. Ele diz: o 0 é o lugar onde Deus vai começar o milagre na sua vida. Ou seja, quando nós nos sentimos fracassados, derrotados, um 0 à esquerda, é aí que entra o poder de Deus, o milagre e a bênção de Deus na tua vida. Porque quando você se acha o bambambam, o bonzão, né, o cara, o conquistador, o vencedor, o cara de sucesso, Deus não tem por que te ajudar. Você já está cheio de si, você já tem tudo que você acha que você precisa, e a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Amém? Nós temos que aprender com Jesus. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Precisamos ter humildade. Humildade é isso, é saber aonde nós estamos, qual é o nosso lugar, que sem Deus nós não temos valor, mas com Deus nós somos 10. Com Deus nós temos tudo. Com Deus nós somos mais do que vencedores, porque é Deus quem faz a diferença na nossa vida. Sem Deus nós somos vasos de barro, mas com Deus nós somos vasos de barro com tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você vai superar os fracassos da sua vida, querido? Você vai sobrepujar as frustrações, as dificuldades que você está vivendo? Então, essa é uma palavra de fé para o teu coração e para a tua vida. E vamos aprender aqui em Filipenses 3,13. Pode projetar lá, Nivaldo? Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. O Nivaldo já está achando ali, eu vou ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Olha só, aqui Paulo fala: olha, não é que eu sou o cara, não é que eu já alcancei o que eu achava, não, ele está dizendo: olha, eu aprendi uma coisa na vida, eu esqueço as coisas que deram errado para trás, as coisas, né, que eu me frustrei, as coisas que eu me decepcionei, as coisas que eu errei vão ficar para trás. O que eu quero é avançar. Amém? O que eu quero é avançar, o que eu quero é ir para frente. Tem gente que na vida cristã só fica olhando para trás. Tem gente que na vida cristã, em vez de ir para frente, só fica dando marcha ré, andando em marcha ré, fica presa ao passado. Meu irmão, o passado tem que ser uma escola para você. Amém?
porque um futuro abençoado Deus tem para a sua vida. Amém? Coisa linda lá nos evangelhos, quando Jesus se encontra Natanael, ele diz, olha, coisas maiores ainda verás. Deus tem coisas maiores para você. Talvez aquilo que você colocou uma expectativa, achou que ia dar certo, não deu. Meu irmão, fica calmo, que Deus tem preparado coisas maiores e melhores para a tua vida. Não fica preso ao passado, esqueça as coisas que ficaram para trás. Prossiga para o alvo, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha o que diz, pode colocar lá em volta, 1 João 5,4. Esse versículo eu gosto demais, eu memorizei. Toda vez que eu me sinto mal, às vezes, ou me sinto assim, fracassado, uma coisa que não deu certo, eu lembro desse versículo. Eu trago à memória esse versículo que eu já memorizei. 1 Coríntios 5,4, olha o que a Bíblia diz. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos, o quê? A nossa fé. Amém? Então, às vezes, no mundo que você está vivendo, né, cada um vive o seu mundo, a sua vida, né, as suas dificuldades, os seus problemas. Meu irmão, não interessa o mundo que você esteja vivendo, a situação que você esteja passando, só tem um jeito de você triunfar sobre os fracassos, sobre os problemas e sobre as dificuldades da vida. A Bíblia dá a chave aqui, é através da nossa fé. Amém? Querido, o crente tem a arma mais poderosa do mundo. Você tem a arma mais poderosa do universo. Você tem a fé. Querido, quem perdeu a fé, perdeu tudo. Quem tem a fé é mais do que vencedor. Pastor, mas como assim mais que vencedor? Mais que vencedor é aquele que vai para a batalha, já sabendo o final dela. Ele não vai para a batalha para ver no que vai dar. Ele entra na batalha já sabendo o final da guerra. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Eu te pergunto, Jesus venceu nessa terra, querido, sim ou não? Ele vai triunfar no final de todas as coisas, conforme a Bíblia diz? Sim ou não? E meu irmão, se você está com Ele, mesmo que você se sinta um 0 à esquerda, lembre-se, o número 1 está do lado de você. Você é 10, você vai vencer. Você pode superar os fracassos da sua vida através da fé. João 16:33, olha as palavras de Jesus para mim e para você. Você que está vivendo um momento delicado na sua vida, um problema, né? Uma aflição, uma dor, um sofrimento, uma situação complicada, ou então está na bênção, também não tem problema, melhor ainda, glória a Deus. Olha o que João 16:33 diz. Jesus falando aqui, ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Projeta lá, Nivaldo. João 16:33. Tenho-vos dito isto, presta atenção no que Jesus diz, para que em mim tenhais paz. Meu irmão, para que viver com medo? Para que viver atormentado? Para que viver ansioso? Para que viver angustiado? Jesus está trazendo uma palavra de paz para mim e para você. Amém? Mas ele traz a realidade. Ele diz: no mundo tereis tribulações. O que é tribulação, gente? A palavra tribulação vem de uma palavra em latim que significa tribulum. Tribulum era uma espécie de filtro, né, de peneira, que peneirava o trigo, separava o grão do trigo da palha. Olha só, era uma peneira que os romanos usavam para separar o trigo da palha. Meu irmão, é através da tribulação que Deus vai provar o seu coração. É através das dificuldades, dos problemas, das frustrações, dos sentimentos, do sofrimento. É ali que Deus vai provar se você é trigo ou se você é palha. Se você é trigo de Deus,
vai dar fruto para Deus, para a glória de Deus, ou se você é palha e vai ser jogado no fogo. Eu te pergunto, querido, diante das dificuldades, como é que você reage diante das dificuldades? Diante das tribulações, como é que você reage? Com fé ou com incredulidade? Com louvor e adoração ou com murmuração e reclamação? Nós somos provados diante das tribulações. Lembre-se da peneira romana, que separa o trigo da palha. Mas Jesus não termina dizendo, no mundo tereis tribulações apenas. Ele termina dizendo, mas tende bom ânimo. Ou seja, animem-se, alegrem-se. Amém? E ele termina dizendo, eu venci o mundo. Glória a Deus. E meu irmão, se o número 1 estiver do seu lado, se você estiver em Cristo, se você estiver, como nós aprendemos em 1 João 5, na fé, na bênção com o Senhor, querido, você com Ele vão vencer. Amém? Você vai triunfar. Você vai vencer. Esse problema não vai vencer você. É interessante, nós temos aprendido, né? Diante das situações da vida, nós podemos reagir de 3 maneiras, irmãos. Seja ofensa, seja injustiça que você sofreu, seja uma dificuldade que você esteja enfrentando, você pode agir com passividade. O que é passividade? São aquelas pessoas que se entregam aos problemas, às dores, às mazelas, às ofensas, às injustiças, ficam remoendo nos seus problemas, lambendo as suas feridas, e não saem daquele redemoinho. Ou então você pode reagir de uma outra maneira, agressiva, blasfemando contra Deus, ficando agressivo com Deus, com as pessoas, com você mesmo, irado, violento. Muitas pessoas reagem assim também. As duas maneiras estão equivocadas. Tanto o passivo, quanto o agressivo. Fala comigo, passivo e agressivo. Não é dessa maneira que Deus quer que você reaja, amém? Existe um terceiro caminho, uma terceira maneira de reagir diante dos problemas. É o que a Bíblia chama de fé, de equilíbrio, de proatividade. Fala comigo, proatividade. Ou então, como também é conhecido hoje, uma pessoa de atitude, uma pessoa decidida, uma pessoa de coragem, uma pessoa que não se entrega aos problemas, nem fica lambendo as feridas, muito menos reage da maneira equivocada, de forma agressiva, iracunda, machucando os outros, se arrebentando e blasfemando contra Deus. Também não adianta nada. As duas maneiras você vai se arrebentar e não vai resolver os problemas. Só tem um jeito de resolver, através da proatividade ou da atitude de fé. Amém? E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Fala comigo, a minha fé me faz mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, meu irmão, quando você estiver vivendo um momento delicado na sua vida, coloque a mão no seu coração e declare a sua vitória. Libere uma palavra de vitória. Libere uma palavra de bênção sobre a tua vida. E nós vamos entender como superar os fracassos. Será que é possível isso? Primeiro, irmão, você precisa entender que o sucesso, a conquista, o triunfo, não significa evitar o fracasso. O fracasso faz parte da vida. Todos nós fracassamos em algum momento da nossa história. Sim ou não, irmãos? Quem já falhou, já errou, já fracassou, já criou uma expectativa e se frustrou? Levanta a mão aqui, todo mundo, quero ver. Todo mundo, gente. Fracasso faz parte da vida. Quando viajamos, por exemplo, podemos acertar um buraco, sim ou não? Os buracos fazem parte do caminho. Errar o caminho também, a gente pode errar o caminho quando está indo viajar. Quem já não fez isso? Ou então esquecer de olhar o radiador do carro, por exemplo. E aí acontecer uma tragédia, né, irmãos? Fundiu o quê?
o motor, né? As mulheres têm uma especialidade nisso. Está amarrado, em nome de Jesus, estou brincando, tá, gente? A minha tem muita dificuldade, é eu que boto água no carro, senão... Ai, ela não se lembra dessas coisas, de cuidar do óleo, botar água no radiador, ela não se toca dessas coisas. Irmão, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por exemplo, não é porque o pastor Giovanni é o pastor da igreja. Irmão, já fundiu o motor do meu carro. Eu tinha um Corsinha sedã, pensa num carro atribulado. Todo ano estragava o cabeçote do bendito. Já estava repreendendo demônio, já no capô, já sai demônio, em nome de Jesus. E não era por falta de água não, é que era ruim mesmo, veio com defeito. Depois eu liguei lá para a Chevrolet e falei, realmente, tem 2 anos aí desse carro aí que realmente o motor dava defeito. Foram os primeiros carros, 16 válvulas que saíram, e aí, o clima do Brasil, sei lá o que fizeram, todo ano estragava o negócio. E aí vinha aquela tristeza, 1.000 e poucos reais para arrumar. Eu me lembro que era uma tribulação. Era o único carrinho que eu tinha, gente. Imagina, você pai de família, 3 filhos, né? Quem tem filho aqui sabe a tribulação que é. Só ter um carro, de repente, fundiu o motor. Graças a Deus pelos nossos irmãos, nossos amigos, né? Que viam aquela tribulação, de alguma maneira me ajudavam. Mas existem situações inesperadas na nossa vida. Sim ou não? Não é porque você é crente que tudo vai bem, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser sucesso e só vitória. Não! Vai haver fracasso. Às vezes a gente se equivoca no caminho. Às vezes aparece um buraco, você fura o pneu. Quem já passou por isso também? É uma tribulação terrível. Numa viagem, coisa assim, por exemplo, quando eu viajo de carro, geralmente eu dou 1 hora de distância entre o compromisso que eu tenho, porque sei lá o que pode acontecer. Pode furar um pneu, ter que trocar um pneu, né? Uma situação. Eu oro sempre para que não aconteça nada, está amarrado, em nome de Jesus. Mas pode acontecer uma situação inesperada. Sim ou não, irmãos? A gente não pode ficar na beira da estrada chorando porque o pneu furou. Faltar com o nosso compromisso, com a nossa responsabilidade. É disso que nós estamos falando. Só não experimenta o fracasso quem está parado. Se você não sair do seu lugar, irmão, pode ter certeza que não vai acontecer nada de inesperado na sua vida. Mas se você está avançando, às vezes acontecem situações inesperadas. Sim ou não, irmãos? Quando acontecem problemas, dificuldades, fracassos, situações inesperadas, significa que você está avançando. Significa que você não está parado. Só quem está parado não erra o caminho. Só quem está parado pode não furar o pneu numa estrada. Só quem está parado é que jamais vai fracassar. Mas nós vamos avançar em nome de Jesus, amém? Quem vai avançar aí para o alvo? Como diz Paulo em Efésios capítulo 4, tem uma outra palavra preparada para isso, chama aperfeiçoamento dos santos. Vou falar sobre isso. Nós temos um alvo, o nosso alvo é ser como Jesus. Sábado agora eu vou ministrar lá em Douradina para os jovens, vou falar sobre isso. Jovens como Jesus. Esses dias eu estive ministrando para os homens, eu preguei sobre isso. Homens como Jesus. Nós temos um alvo, nós estamos avançando. Você, mulher, como Jesus. Amém? Não é porque Jesus foi homem que você não pode ser a imagem e semelhança de Jesus, as características de Jesus, as virtudes de Jesus, as reações de Jesus. Jesus era confrontado o tempo todo, aconteciam problemas, aconteciam dificuldades na vida de Jesus. Jesus parava, querido? Sim ou não? Diante das dificuldades, diante das situações inesperadas, Jesus parava? Jesus não parava. Jesus avançava para a cruz. Sabe por quê? Porque Ele estava pensando em você. Imagina se Jesus tivesse parado numa situação inesperada, num problema que Ele tivesse enfrentado. O que seria de nós se Jesus tivesse parado
diante dos problemas. Então a questão, irmão, é como lidamos com o fracasso. Um pensador norte-americano chamado Boswell, ele diz: a diferença entre a grandeza e a mediocridade é geralmente como o indivíduo vê os erros, falhas, fracassos. Como é que você vê os seus erros? Como é que você vê as suas falhas? Como é que você vê os problemas na sua vida? É isso que vai dizer se você vai ser uma grande pessoa ou uma pessoa medíocre. Medíocre é alguém que está na média. É alguém que não avança ao alvo, que não chega em lugares mais altos, em um lugar, um patamar melhor da sua vida, querido. Você quer ser um medíocre ou você quer ser grande no Senhor Jesus? Então lembre-se disso, a maneira como você encara os erros, os problemas, as dificuldades, os pecados na sua vida, as iniquidades, as situações inesperadas, os gigantes se levantam contra você. É a tua atitude diante disso, é a maneira como você enxerga a vida, que vai definir se você vai ser grande no Senhor, ou vai continuar prostrado, fracassado, medíocre nessa vida. Vamos continuar. O sucesso, a vitória, o triunfo, tem como base a capacidade de fracassar, mas continuar tentando, irmãos. Sim ou não? Será que quando você passa por uma situação difícil, você desiste ou persevera? Continua. Toda pessoa que já venceu na vida, se você for ver a história de vida dela, o que é que você vai aprender com ela? Que ela não parou diante das dificuldades. Ela às vezes até errou, fracassou, uma situação complicada aconteceu, inesperada aconteceu, mas ela continuou tentando. Amém? Glória a Deus, querido. Por exemplo, o inventor da lâmpada incandescente, ele tentou por mais de 1000 vezes, até conseguir criar a lâmpada, que até pouco tempo atrás, todo mundo tinha nas suas casas. Hoje tem a fluorescente, né? Essas aqui, e agora, a modinha é o quê? A lâmpada de LED, que é mais econômica. Amém? Mas isso no século XIX, um norte-americano criou a lâmpada incandescente, que até então era só lamparina, com óleo, né? Ou tocha, mais antigos ainda, tocha, ou lamparina com azeite, com óleo. Aí um corajoso fracassou 1000 vezes, mas depois de 1000 tentativas, conseguiu triunfar. Amém? E abençoar todo o globo terrestre com as lâmpadas incandescentes. Meu irmão, com a atitude correta, o fracasso não é nem fatal, nem final. Pode ser um trampolim para a sua vida, para a sua conquista. Amém? Você parar, você vai morrer, você vai ficar parado, vai ser o ponto final para você. Mas se você tiver uma atitude correta, um coração cheio de fé, alinhado com o céu, obediente ao Senhor, o fracasso não vai ser fatal nem final. Pelo contrário, vai ser um trampolim para novos ares, para novas conquistas, para uma vida de triunfo, de vitória, de sucesso, em nome de Jesus. Quem quer vencer na vida aqui, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser mais do que vencedor, ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Amém? Então lembre-se disso. Às vezes o fracasso, se você tiver a atitude correta, a perspectiva correta, o fracasso pode ser só a matéria-prima do milagre de Deus na sua vida. Pode ser apenas o trampolim que te vai fazer voar mais alto no Senhor, se você tiver a atitude correta. O fracasso pode se tornar em experiências de aprendizado, como de Thomas Edison, que eu falei. Imagina 1000 tentativas, mais de 1000 diz a história, e ele não desistiu, perseverou. Cada fracasso se tornava uma nova experiência de aprendizado. Às vezes um fracasso pode ser obra de estudo. Você sabia, queridos, que grandes invenções científicas,
aconteceram mediante os fracassos. Não deu certo de um jeito, foram criar alternativas e surgiu uma vacina, surgiu uma invenção nova, uma criação diferente. Queridos, nós temos que ser como a água. Você já viu a água, como é que ela flui? Ela flui no terreno e vai, não é verdade? Através de canais e tal. Quando ela encontra um obstáculo, o que acontece? Ela desvia e continua. Sim ou não, irmãos? É assim que nós temos que viver na fluidez da vida. Amém? Encontrou um obstáculo, passou por uma situação difícil, meu irmão, desvia e continua. Persevera. Ou então a água, o que acontece? Ela se aprofunda, ela se agiganta e ela passa por cima do obstáculo. Não é verdade? Por exemplo, um rio que está cheio de pedra, né? Que obstrui o caminho do rio. Mas de repente cai um chuvaréu, como caiu esses dias aí, né? Acho que foi hoje, né? Ontem, sei lá. Ontem, né? Isso. Hoje? Ontem? Defina aí, gente. Vamos lá. Vendaval e tal. Tá bom, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando chove, o que acontece? As águas vão descendo pelas montanhas, o rio vai se aprofundando, se agigantando e passando por cima dos obstáculos. É assim que nós temos que ser na vida. O fracasso pode se tornar uma experiência de aprendizado, estudo novo, pode haver desvios, pode ter oportunidades de crescimento. Foque sempre na recompensa do triunfo. Fala comigo, recompensa do triunfo. E eu te pergunto, querido, Deus é um Deus que recompensa? Sim ou não? Deus é um Deus que abençoa? Sim ou não? A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que nós precisamos acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que creem nele, daqueles que têm fé, daqueles que conquistam, daqueles que triunfam, daqueles que não param diante dos problemas. Em vez de pensar nas consequências negativas do fracasso, querido, foque na recompensa do triunfo, igual um atleta. Um atleta, ele vai para a pista, né, de corrida, ou ele vai para a raia ali da natação, o que ele fica pensando? Eu vou chegar em primeiro, eu quero aquela medalha. Sim ou não, irmãos? Eu quero aquela premiação de $50 mil, né? Eu quero ser campeão mundial. O que motiva um atleta a ser vencedor, querido? A recompensa. Sim ou não, irmãos? E o crente tem a certeza do recebimento da recompensa, irmãos? Sim ou não? Quem é o garantidor da recompensa? É o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia, Ele faz aquilo que Ele promete. Tem uma característica de Deus que se chama fidelidade. A Bíblia diz, ainda que o homem for infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode contradizer sua própria natureza. Deus é fiel, não é porque você foi infiel que Deus não vai ser fiel. Deus vai continuar sendo fiel. Agora imagine se você for fiel, querido. Se você honrar Ele, se você lutar por aquilo que você deseja no Senhor, por aquilo que Deus colocou no teu coração, por aquele sonho que você tem, da conversão talvez, de toda a sua casa, da sua família, será que Deus não vai entrar nesse negócio com você, irmão? É claro que vai. Deus é um Deus que recompensa, amém? Em vez de ficar pensando apenas no fracasso, não, meu irmão, passa por cima dele, esquece as coisas que para trás ficam, prossegue para o alvo, se agiganta como uma água sobre os obstáculos da vida, e continua rumo à recompensa, amém? Tem crente que fica falando, é muito difícil ser crente, é muito difícil ser filho de Deus, parece que dá tudo certo com os ímpios lá fora, e com nós crentes, a gente para de ficar murmurando, para de ficar olhando para o lado, irmão.
A Bíblia diz que quem usa de comparação é falto em entender. Está fazendo uma grande burrada. Se você quiser comparar a tua vida com a do outro. Isso é falta de visão espiritual. O que Deus tem para ti, é só para ti, irmão. É algo especial para a tua vida. O que Deus tem para o outro, ou o que o outro conquistar, o problema é dele. Vai atrás dos teus sonhos. Amém? Vença as tuas dificuldades. E saiba que Deus está contigo. Se você estiver nele, e se você tiver fé nele. Aprenda com os erros. Veja como você pode melhorar cada situação na sua vida, irmão. Errou? Levanta. Caiu? Levanta. Está prostrado no pó? A Bíblia diz que Deus levanta do pó e do monturo e o faz assentar no meio dos príncipes. Amém, querido? Você já chegou em alguma situação que você estava esperando algo, de repente Deus te surpreendeu com algo bem melhor do que você esperava? Quem já passou por isso? Levanta a mão aqui. Né? De repente Deus te surpreendeu, querido. Deus é especialista em surpreender os seus filhos. A Bíblia diz, né? A Bíblia fala, imagina você como pai, se o teu filho pede pão, você não vai dar uma cobra para ele, pedra, não. Você dá o melhor para os seus filhos, diz a palavra de Deus. Imagina o Pai Celestial. Se vocês sendo maus, diz Jesus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, ou seja, mal no sentido que nós temos uma natureza pecaminosa, nem tudo que nós fazemos é bom, tem muita coisa errada no nosso coração, que precisa ser modificada pelo poder de Deus, sim ou não, irmãos? Às vezes temos motivações erradas, pensamentos equivocados, nós não somos perfeitos, e sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina vosso Pai Celestial, que é bom e que é perfeito. Amém? Quantos milagres Deus tem feito na tua vida? Quantas vezes você tem aprendido com os erros e tem procurado melhorar cada situação da sua vida, irmão? Nossos destinos, né, o nosso caminho na vida nunca serão determinados por nossos espíritos reclamões, ou então por altas expectativas que geram frustrações. Fala comigo, toda frustração é uma expectativa errada que eu criei no meu coração. Aprenda com isso. Toda frustração é uma expectativa errada que você criou no seu coração. Tem muita gente que é idealista demais, sabe? Que romanceia tudo, que vive num mundinho da fantasia, irmão. Não seja assim. Seja realista. Tenha o pé no chão. Amém? Encare os desafios da vida. Responda corretamente diante dos desafios da vida. Não fica com a cabeça lá nas nuvens, não. O nosso coração tem que estar no céu. Mas os nossos pés estão aonde? Na terra, no chão da vida. No chão da vida nós pisamos. Será que você tem pisado no chão da vida? Será que você às vezes não tem perdido o senso da realidade? Né? Tem gente que está enfrentando o problema, ele começa a fantasiar e viver um mundinho de ficção científica. Um mundinho das novelas, um mundinho dos filmes. Ele foge dos problemas. Meu irmão, problema não se foge, problema se encara. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, não fuja dos problemas. Encare os seus problemas. Isso é uma coisa que eu aprendi com um pastor há mais de 20 anos atrás. Ele ensinava para nós, ele falava assim. Um dos primeiros pastores da nossa vida, ele dizia, falava. Ele falava o seguinte, se você fugir de um problema, esse mesmo problema vai te pegar lá na frente de novo. Não fuja de um problema. Encare os seus
problemas. Nós vemos muito homem fugindo de problemas nos lares, nos botecos, nos prostíbulos, jovens fugindo na drogadição, mulheres fugindo no consumismo, pessoas fugindo nas baladas, nas drogas, nas festas mundanas da vida, achando que ali, eu vou aliviar minha vida. Querido, aquilo ali não vai resolver os teus problemas. Muitas vezes pode agravar, pode não, vai agravar. Todo vício e toda compulsão que você tenta fugir para ele, aquilo não vai resolver o seu problema, só vai agravar o problema. Sim ou não, irmãos? Quanta gente viciada em remédios, quantas pessoas viciadas, quanta gente. São pessoas que tentam maquiar o problema, mas não encaram nem resolvem os seus problemas. Às vezes fracasso, às vezes frustrações, às vezes feridas na alma. Não adianta ficar reclamando. E não adianta criar altas expectativas ou expectativas erradas no nosso coração. Isso só gera frustração. A vida é cheia de surpresas, sim ou não, irmãos? Está aí, o vendaval que deu esses dias aí. Olha aí, ventania. Pode acontecer, sim ou não? Acontece com crente e com não crente, não é verdade? Acontece com todos, querido. Chuva, sol, vento, ventania, tempestade. A vida é cheia de surpresas. E o ajuste das nossas atitudes de fé é um projeto para toda a vida. Fala comigo, a minha atitude de fé é um projeto para toda a minha vida. A Bíblia diz que nós podemos crescer de fé em fé, de glória em glória. Amém? Existe uma fé que você pode atingir mais alta no Senhor. Você pode no Senhor alcançar lugares mais altos, querido. Talvez hoje você esteja num nível de glória aqui, mas existe uma glória ainda maior que Deus pode derramar na tua vida. Amém? Fala comigo, de fé em fé, de glória em glória. Mas lembre-se, a vida é cheia de surpresas. A Bíblia diz em Provérbios que o homem prudente, ele se prepara para o dia mau. Será que você tem se preparado para o dia mau, irmão? Será que você tem sido prudente? Ou recebe o salário, já sai gastando, estourando tudo? Gasta mais do que ganha. Não controla as suas finanças, por exemplo. É destrambelhado. Gasta naquilo que não precisa, no fútil. Eu vou comprar porque está barato. Irmão, não se compra porque está barato. Se compra quando se necessita. Você precisa aprender, nós aprendemos isso no curso de finanças. Uma coisa é desejo, outra coisa é necessidade. O crente pode e deve comprar. Quando? Quando surge a necessidade. Ouça aqui, mulheres, preste atenção. Homens também. Tem muito homem destrambelhado também no dinheiro. Consumista. Aprenda isso. Você é mordomo dos recursos que Deus confiou para você. Tem muita gente que pensa, eu vou dar o dízimo aqui, o resto do dinheiro é todo meu. Eu faço o que eu quiser. Não entendeu nada o reino de Deus. Você dizima, oferta, dentro da quantia ali, que a Bíblia dá de referência, que é o dízimo, a 10ª parte, a oferta é livre. Quanto Deus colocar no seu coração, com alegria. O restante, irmãos, você continua sendo responsável diante de Deus, daquilo que você faz com os recursos que Deus te confiou. A Bíblia diz em Lucas 16, se nós formos infiéis com as riquezas desse mundo ímpio,
que é o dinheiro, como é que Deus vai nos dar as verdadeiras riquezas, irmãos? Como é que Deus vai confiar as verdadeiras riquezas, se nós não somos fiéis no dinheiro desse mundo? Amém? Agora todo mundo apertem os cintos aí. Fala comigo, glória a Deus. Fala, Jesus. Será que você está ouvindo o que Deus está falando? Que o Espírito Santo está falando com a igreja? Lembre-se, os outros 89%, 90% que Deus confiou na tua mão, você precisa ser um mordomo fiel. Amém? Mordomo fiel. Isso, graças a Deus, eu aprendi com os meus pais. Saiu de uma sala, apaga a luz. Passou por uma porta, fecha a porta. Dormiu numa cama, arruma a cama. Não desperdice nada. Seja fiel nas pequenas coisas, para que Deus te confie grandes coisas na tua vida. Amém? Hudson Taylor, um dos maiores missionários, ele sempre dizia: a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Fala comigo, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para o nosso Deus. Amém? Tem ensinado isso aqui. Se você não é fiel nem na bicicleta que Deus te deu, como é que você quer um carro zero? Deus não vai te dar, irmão. Cuida da bicicletinha, cuida do pneuzinho, da câmera, ajeita ela, arruma, lava ela direitinho, cuida, seja zeloso, cuidadoso com o pouco que Deus te deu, e você vai ver onde Deus vai te colocar. Amém? Seja fiel nas pequenas coisas, porque Deus tem grandes coisas para você. Amém? Vou terminar com uma frase tremenda de John Maxwell. Ele diz: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o vencedor ajusta as velas do barco. Amém? Vou repetir: o pessimista, aquele que é negativo, que só critica, que só murmura, ele reclama do vento. O otimista, né, aquele que é positivo e tal, vê a vida já numa perspectiva melhor, ele espera que o vento mude. O vencedor ajusta as velas do barco. Amém? E pede direção para quem, queridos? Para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para o almirante do barco da nossa vida, que é Jesus de Nazaré. Chulino, naquele trecho que nós várias vezes lemos aqui, né, quando Jesus estava no barco com seus discípulos, o que aconteceu? Veio a tempestade, veio aquela ventania, Jesus, né, os discípulos ficaram desesperados. O que aconteceu? Chamaram Jesus. Jesus estava dormindo, gente. Jesus estava de boa. Sim ou não? Como a gente diz, né, de boa na canoa. O que aconteceu? Jesus despertou. O que ele fez? Ele liberou uma palavra e a tempestade se transformou em calmaria. O que eu aprendo com isso, gente? Se Jesus estiver no barco da minha e da sua vida, basta uma palavra de Jesus, a ventania, a calamidade, o fracasso, o problema, vai se transformar em vitória. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Quem é mais que vencedor aqui? Levanta as mãos comigo e fala: eu sou, pela graça de Deus, com atitude de fé, e no poder do Senhor, mais do que vencedor. Fala comigo: ouçam gigantes, ouçam problemas, ouçam fracassos, eu não vou parar, eu vou avançar. Jesus está comigo, no barco da minha vida, eu vou chegar aonde Jesus quiser que eu chegue. Com Ele serei mais do que vencedor. Com o meu Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém?
Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Pai, nós cremos nessa palavra, que podemos superar as mazelas da vida. Pai, que vão existir situações, que a vida é cheia de surpresas, ó Deus, mas nós queremos manter um coração contigo, ó Deus, uma atitude de fé, uma atitude correta, perseverar em fé, triunfar no Senhor Jesus. Pai, nós cremos que os gigantes vão se levantar contra nós, mas em nome de Jesus, como Davi, nós servimos ao Senhor dos exércitos. Eles vão cair por terra, nós detonaremos as suas cabeças, triunfaremos sobre eles. O Senhor vai nos promover, o Senhor vai nos dar triunfo e vitória. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Senhor, dá a eles a força, o vigor, o ânimo, ó Deus, como disse a Tua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, assim como o Senhor venceu, nós queremos vencer contigo. Senhor, nós entendemos que sem Ti nós nada podemos fazer, mas contigo temos tudo, todos os recursos necessários estão disponíveis no céu e na terra, para aqueles que creem em Deus, e nós cremos em Ti, por isso confiamos, nos apropriamos pela fé da nossa vitória, do triunfo, de sermos vencedores, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo, dá essa palavra de vitória para eles, no nome de Jesus. Levanta eles do pó, do monturo, aqueles que estão prostrados, aqueles que estão caídos, talvez em pecados, em feridas na alma, em mazelas, em ofensas, injustiças, problemas. Senhor, tira eles em nome de Jesus, e eleva eles, ó Deus, na posição que o Senhor tem no teu coração. Gera neles identidade, porque com identidade nós teremos um destino, e o nosso destino é o teu coração. O nosso destino é sermos como Jesus o vencedor. Senhor, e é nele que nós teremos vitória. Não confiamos no poder da mente, não confiamos no nosso poder humano, a nossa confiança está em Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Alinha o nosso coração com o coração de Jesus, e promove as mudanças e transformações necessárias, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante as mãos comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, te dando triunfo sobre os gigantes, sobre os problemas, sobre as dificuldades, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor te lave e te purifique com o sangue precioso dele, te restaurando e te transformando em alguém parecido com Jesus. Que a herança espiritual que Deus tem, a bênção que Deus tem, o milagre, a maravilha, a resposta, a glória de Deus, de fé em fé, de glória em glória, venha sobre a tua vida e te alcance em nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe?